passamos a apresentar Novo Nascimento, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Floresta, Setor 5. Apresentação, Pastor Antônio Barreto. Com muita alegria na alma, mais uma vez, ocupamos esta emissora para vos trazer a palavra de Deus. Nós queremos cumprimentar a todos os irmãos que estão na sintonia deste programa, desejando que na audiência deste programa você tenha as mais ricas bênçãos da parte do Senhor Jesus. Nós, nesta oportunidade, vamos trazer uma palavra diretamente para a família de Novo Hamburgo, e nós queremos ler um texto bíblico que está escrito no livro de Provérbios, capítulo de número 6, que nós queremos fazer menção nesta oportunidade. E antes de nós lermos o texto, queremos mandar o nosso agradecimento aos irmãos que estão na sintonia, em especial o irmão Osmair e a irmã Raquel, que são assíduos ouvintes do programa Novo Nascimento. Desejamos, irmão Osmair, irmã Raquel, que você seja abençoado, toda a família de vocês sejam abençoados na audiência deste programa. A palavra do Senhor nos diz assim: Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Ata-as perpetuamente ao teu coração, penduras ao teu pescoço. Quando caminhares, isto te guiará. Quando te deitares, te guardará. E quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Eu estava lendo este texto bíblico e vendo a grandiosidade que insere a palavra de Deus através desse texto. O grande sábio Salomão, um dos homens mais sábios que a Bíblia nos registra, ele diz que o mandamento, que o pai, ele possui um mandamento, e a mãe uma lei, né? E ele dá as normas para esta lei. Certa oportunidade eu estava escutando uma palestra de uma psicóloga e ela dizia que os pais atuais não têm uma norma para criar a sua família. Antigamente os pais, eles eram regidos, ou melhor, eles regiam a sua família por uma norma, né? O pai tinha uma norma e esta norma era acatada pelos filhos. Alguns pais, muitos até erroneamente, criavam os filhos surrando ou batendo. Outros, como o meu próprio pai, ele criava os filhos com uma norma e esta norma era acatada pelos filhos. Eu me lembro que o meu pai, quando chegava alguém na nossa casa, ele não precisava dizer nada para o filho ou para a filha, ele apenas olhava e a filha já saía, porque ele não admitia que os filhos tomassem partido, tomassem parte das conversas dos adultos, e os filhos já sabiam, aquilo era uma norma. Salomão está dizendo aqui que o filho, ele tem que guardar o mandamento do pai. Nós que fomos criados nesta situação, nós guardávamos esse mandamento. Nós guardávamos aquilo, não era uma norma escrita, não era uma norma estruturada, mas era uma norma que nós obedecíamos à risca. E a nossa família, uma família numerosa, uma família de 14 irmãos, meu pai criou esta família nesta norma. E muitas vezes, irmãos, hoje, na atualidade, os pais não sabem criar os filhos, porque hoje nós estamos vendo que existem várias leis com o objetivo de ajudar o pai ou a mãe a criar os filhos. Vamos supor, atualmente, a lei da palmada, que foi extenuamente discutida no Congresso Nacional e aprovada.
Mas eu digo que muitas das famílias não obedecem essa lei, não obedecem essa lei. Então é uma lei que não tem eficácia, é uma lei que não produz eficácia na criação da família. Salomão está dizendo aqui que o filho ele tem que guardar o mandamento do pai, guardar o mandamento do pai. E ele diz aqui, o que são o mandamento do pai? O mandamento do pai, disse Salomão no versículo 23 do capítulo 6, porque o mandamento é uma lâmpada. O mandamento do pai é uma lâmpada. Então o pai, ele acende a lâmpada para o filho se guiar. E ele diz aqui, ele disse, filho meu, guarda o mandamento do pai e não deixes a lei da tua mãe. A mãe, ela possui um papel de suma importância na criação dos filhos. Hoje nós estamos vendo filhos drogados que não têm uma criação nem do pai e nem da mãe. Isto é, o pai ele não acende a lâmpada para guiar o filho e a mãe não tem a lei que é a luz. O Salomão diz que a lei da mãe é a luz. Só que a família hoje ela está tão desestruturada que o pai não tem o mandamento e a lei e a mãe não tem a lei que é a luz. Então falta então o pai acender a lâmpada para guiar o filho e a mãe a luz. Então os dois complementos é que vão guiar os filhos. O Salomão diz assim, atas perpetuamente no teu coração, né? Ata perpetuamente no teu coração e pendura, disse ele, no teu pescoço. E quando você tem uma formação familiar, quando você tem uma formação de pai e mãe, né? Você tem algo para te basear, né? A nossa base, a base do pai, a base da mãe é a norma para o filho se guiar. Mas hoje os filhos se criam sem o mandamento e sem a luz, né? Vemos que hoje os pais não sabem criar os filhos. De que maneira eu trato meu filho hoje? De que maneira eu trato meu filho? Será que eu surro? Né? Será que eu pego uma vara de marmelo e surro? Será que eu pego um tento, né? E surro meu filho? Errado. Porque eu me lembro, e até certa vez eu falei aqui, que ali na cidade do Itacurubi, uma senhora, ela tentou surrar o filho, bater na filha, e a filha, ela levou aquela marca no seu corpo, ela levou para o colégio e ali a professora falou para a promotoria e a mãe foi condenada a 2 anos e meio. Ora, observe que essa mãe não tinha uma lâmpada, porque se ela tivesse a lâmpada, ela apenas acendia essa lâmpada e a filha ia se basear. Bendito seja o nome do Senhor. E agora eu te pergunto, nesta oportunidade, você que está ouvindo este programa, como é que você está criando o seu filho? Está criando nesta norma? Você como pai tem um mandamento para mandar o teu filho e não precisar ele surrar? Porque meu pai não usava, né, para surrar os filhos, não. O meu pai apenas olhava e o filho já sabia. Porque era o mandamento do pai, era o mandamento que ele criava nós. E eu tenho, falando esses dia desses ali no Guarani, onde nós estávamos falando no culto da família, eu disse que muitas vezes o pai, ele não tem a lâmpada, e a mãe não tem a luz, e os filhos se criam sem lâmpada e sem luz. Então, eles se criam completamente no escuro. Ora, uma pessoa se criar no escuro, é fácil ser ludibriado, por exemplo, por um traficante, que vai oferecer droga ao teu filho. Por quê? Porque você não tem luz e não tem lâmpada. Não tem luz e não tem lâmpada. Então o traficante, ele tem a droga, então ele oferece ao teu filho. O teu filho está andando no escuro, e aí o teu filho é facilmente envolvido. E é por isso que nós estamos vendo, por exemplo, na Cracolândia, no Rio de Janeiro, uma gama de crianças com 11 anos
e com 10 anos viciado em crack. Não só na Cracolândia, na cidade de Porto Alegre, aqui também em Novo Hamburgo, crianças com 11, com 9 anos envolvidas no crack. E se nós fizermos um retrocesso, se nós fizermos um estudo analítico, um estudo da família, um estudo social da família, você vai ver um pai ou uma mãe sem lâmpada e sem luz. Então, você vai ver uma família desestruturada. E aí, meus irmãos, facilmente cai nas garras de Satanás. E esse filho, muitas vezes, ele vai para a droga, ele vai para a maconha, ele vai para a cocaína, ele vai para o crack, ele vai para o LSD, ele vai para as drogas sintéticas. Por quê? Porque não tem uma estrutura familiar. Agora, Salomão está dizendo aqui que quando existe uma estrutura familiar, e uma das bases do nosso programa é para que exista uma estrutura familiar nas famílias cristãs e nas famílias não cristãs. Famílias que tenham lâmpadas e que tenham luz. E o Salomão está dizendo aqui que quando a pessoa ata o ensinamento do pai e o ensinamento da mãe no coração, ele caminha, ele é guiado por esse ensinamento. Então, meus irmãos, a base da estrutura do homem, a base da estrutura do filho é a estrutura familiar. Se não existe estrutura familiar, existem pessoas que andam no escuro. Agora, Salomão está dizendo que quando você tem esta lâmpada, você ata esta lâmpada no coração e pendura no pescoço, e esta lâmpada, ela te ilumina e te guia. Ela te guia. Então nós vemos que acontece que muitas, até filhos de crentes, às vezes se desviam. Acontece que muitos filhos de crentes até se desviam. Mas é porque o pai não está produzindo conforme a palavra de Deus. O pai não está produzindo, o pai não está sendo lâmpada e a mãe não está sendo luz. Mas quando ele ata no coração e pendura no pescoço, diz o Salomão assim, ó: quando caminhares, isto te guiará. Então, quando você andar na rua, você vai guiando, você vai sendo guiado. Quando alguém te oferece alguma coisa, você diz: não, eu estou seguindo a luz do meu pai, a lâmpada do meu pai, e eu estou seguindo a luz da minha mãe. Eu não vou me desviar para um lado, nem para a direita, nem para a esquerda. Por quê? Porque eu estou sendo guiado pela luz da minha família. Amém? E ali o Salomão diz assim, ó: quando te deitares, te guardará. Então, mesmo dormindo, né? Mesmo dormindo, nós somos guardados o mandamento da mãe e a luz do pai. E agora, irmãos, você pode dizer assim: pastor, mas eu não tenho pai, eu não tenho mãe, né? Eu não tenho uma estrutura familiar que possa me iluminar e me guardar. Como é que eu faço? Aí você vai lá para o Salmo 119, ele te dá uma dica, ele te dá uma norma para você se portar. O que disse o salmista Davi: lâmpada para os meus pés, isto é, suprindo a lâmpada do Pai, é a palavra de Deus. Suprindo a lâmpada do Pai é a palavra de Deus. Então você não pode dizer assim: não, eu não tenho pai, então eu não tenho a lâmpada. Não, você tem a palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai guiar os teus pés. A palavra de Deus é que vai guiar os teus pés. Eu me lembro que antigamente, eu já tenho dito várias vezes aqui, eu não conhecia essa palavra. Me rebelava contra a palavra, era contra a palavra de Deus. Mas eu estava enveredando por caminhos tortuosos.
E eu disse que entrei no vício do álcool, jogando snooker e bebendo, e ali me viciei no vício do álcool. Por quê? Por causa que eu não tinha, primeiro, eu estava longe do meu pai, e não tinha a estrutura da palavra de Deus. Mas quando esta palavra entrou na minha vida e começou a suprir a falta do meu pai, a ausência do meu pai, eu comecei a me guiar pela palavra de Deus. E aí o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E agora, alguém pode dizer: pastor, mas eu não tenho mãe, eu sou órfão de mãe. Então, ou eu sou órfão de pai e mãe, né? Alguém pode dizer: será que você pode se manter desta maneira? Sim, porque o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quando você não tem o pai, não tem a mãe, a palavra de Deus entra e supre esta lacuna da tua vida. Esta lacuna da tua vida. Ou quem sabe, também pode acontecer que o teu pai e a tua mãe estejam ausentes. Porque existe pai, existe mãe que são ausentes na criação dos filhos. Por exemplo, deixa os filhos de qualquer maneira. Minha filha, a menina diz assim: mãe, eu vou sair com as minhas amigas, e ficam 5, 6 dias fora e a mãe não sabe onde está. Então a mãe está com a lacuna na criação dos filhos. Agora, você que aceita Jesus como tal Salvador da tua vida, que aceita a palavra de Deus como a luz para te guiar, que aceita a palavra de Deus como a lâmpada para os teus pés, aí você é suprido a lacuna do pai e da mãe. E nós que pregamos a palavra de Deus, nós somos muitas vezes o responsável pela pregação do Evangelho. Hoje nós estávamos ali na Câmara dos Vereadores e eu estava observando, nos 5 anos que a TV NH ela esteve no ar, né? Os irmãos, o Rodrigo, tem aberto a porta para a pregação do Evangelho. E esta porta que está sendo aberta na TV NH, ela está sendo lâmpada para muitas pessoas. Muitas pessoas, esta palavra tem sido lâmpada, porque nós já estamos com o saldo de almas para o reino do céu. Almas que ouviram o nosso programa, o programa Novo Nascimento, e esta palavra tem sido lâmpada para os seus pés. Lâmpada para os seus pés. Bendito e exaltado seja o nome de Jesus. Nós já temos ali na Santo Afonso irmãos que se converteram através desse programa. Nós temos ali em outras denominações pessoas que estavam na droga e hoje ouviram o Evangelho, e este Evangelho foi lâmpada para alumiar ou iluminar os seus caminhos tortuosos, nefastos e em trevas. Porque Satanás, ele quer deixar que as pessoas andem em trevas, mas Deus tem uma lâmpada, tem a luz, e esta luz e esta lâmpada, elas estão inseridos na palavra de Deus. O salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Voltando a palavra de Salomão, no capítulo de número 6. O Salomão diz assim, quando caminhares, isso te guiará. Isso quando você tiver a assistência do pai e da mãe. Quando você não tiver, tem a palavra que vai te guiar, a palavra que vai iluminar o teu caminho. O Salomão diz: quando te deitares, te guardará. Quando acordares, ela falará contigo. Veja, irmãos, o poder
o poder que tem alguém que é guiado ou que tem uma sustentabilidade na criação familiar, através do pai e da mãe, através do pai e da mãe. Quando o pai e a mãe estão ausentes, Deus se apresenta como o teu pai e a tua mãe. Certa vez alguém disse para Jesus, Senhor, a tua mãe está aí fora, quer falar contigo. O teu pai está aí fora, quer falar contigo. E ele olhou para as pessoas que estavam dentro daquele recipiente, daquela casa, e disse, mas quem é meu pai? Quem é a minha mãe? Eis aqui o meu pai e a minha mãe, porque todos aqueles que fazem a vontade do meu pai, esses são pai e mãe. Então a igreja que somos nós. Porque igreja não muitas pessoas pensam que igreja é o templo. Não, igreja somos nós. Nós servimos de luz para as pessoas. Nós servimos de mandamento para as pessoas. Nós servimos de lâmpada para as pessoas. E quando a mãe e o pai não estão presentes, Deus está presente para suprir esta lacuna na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Nós queremos deixar esta palavra nesta semana dos 5 anos de aniversário da TV NH. Nós queremos deixar esta palavra, primeiro para que você, que é pai, que é mãe, esteja presente na criação dos teus filhos. Não dependa de lei, de lei de palmada. Não depende de lei de palmada, não. Tenha critério para criar os teus filhos. O pai tem que ter critério para criar os filhos. A mãe tem que ter critério para criar os filhos. E esta psicóloga, ela dizia que hoje os pais não têm critério para criar os filhos. Porque deixam os filhos à mercê do amigo, à mercê do vizinho, e estão ausentes na criação dos filhos. E aí os filhos enveredam para caminhos de treva, e aí eles ficam se martirizando. Muitas vezes ir lá na promotoria, dizendo, doutor, cuida do meu filho, porque o meu filho está na droga e está vendendo tudo que eu tenho dentro de casa, mas examinando a criação que ele teve, foi ausente, isto é, não foi mandamento, não foi lâmpada para os teus filhos. E nós chamamos a tua atenção nesta oportunidade. Nós chamamos a tua atenção. Se você não foi lâmpada para orientar o teu filho, e se a tua esposa não foi a luz para orientar o teu filho e a tua filha, você foi um pai ausente. E agora você possa dizer, pastor, mas e agora, pastor? E agora? Agora é hora de você voltar para a palavra de Deus. É hora de você entrar dentro da palavra de Deus. Pedir perdão dos teus pecados. Pedir perdão da tua má criação. E entrar e dizer, Senhor, seja na minha família lâmpada, seja na minha família luz. E aí Deus vai suprir todas as lacunas da tua vida, vai te abençoar e abençoar a tua família. Porque Deus, irmãos, amigos, Deus não fez a família para estar desestruturada, não. Deus não fez a tua família para o teu filho estar hoje ali no presídio central. Deus não fez o teu filho para estar lá na PEC, lá encharqueado. Não, Deus não fez isso. Deus fez o teu filho para ser uma bênção em roda do teu lar. Porque o que diz o Salmo 126? O Salmo 126 fala que os filhos serão uma bênção em redor da nossa mesa. Assim que Deus fez os filhos para ser uma bênção em redor da nossa mesa. Deus não fez o teu filho para estar no presídio central, não. Deus não fez o teu filho para estar no presídio de Novo Hamburgo, ou na PEC, lá encharqueadas, ou quem sabe ali em Montenegro. Não, Deus não fez o teu filho para estar nessa situação. Agora, você foi ausente, você não foi lâmpada e você não foi luz. E nós queremos orar para que aí você ainda seja lâmpada. E as famílias que estão nos assistindo, que você seja a lâmpada para os teus filhos. Que você seja a lâmpada para os teus filhos.
Eu digo que muitas vezes dentro da própria igreja tem pais que não são lâmpadas, tem mães que não são lâmpadas, porque deixam os filhos andar de qualquer maneira. E ainda dizem que o pastor é que tem que disciplinar, o pastor é que tem que moldar o filho. Não, se você foi ausente na criação, Deus pode suprir. Agora, a estrutura familiar era você que traz. Porque o Salomão, ele diz assim, ó, ele diz assim, ó, filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixa a lei da tua mãe. Não deixa a lei da tua mãe. E ele diz assim, ó, porque o mandamento é uma lâmpada. O mandamento é uma lâmpada. E a lei é uma luz. E a lei é uma luz. Então, o mandamento é uma lâmpada e a lei é uma luz. Tem mães que têm verdadeiras leis na criação. Tem pais que têm verdadeiro mandamento. O filho obedece na íntegra o que o pai faz. Agora, se você for um pai que está ausente, ou um pai que não é lâmpada, um pai mau caráter, ou um pai falcatrua, ou um pai que não pode, o filho olha para ele e diz assim, mas eu não posso seguir o exemplo do meu pai, eu não posso seguir o exemplo da minha mãe, porque a mãe não tem lei, a mãe não tem lei, ela não guia o filho, não ilumina a filha na maneira de se portar, na maneira de proceder, porque o filho é produto, muitas vezes, do meio que ele vive. O filho, muitas vezes, é produto do meio que ele vive. Mas nós queremos que Jesus te abençoe, abençoe a tua família, que a tua família seja abençoada. É a mensagem que eu deixo neste programa, que a tua família seja abençoada. E nós queremos, antes de encerrar esse programa, nós queremos orar ao teu favor, orar em favor da tua família e te convidar, porque sempre no segundo domingo, ou melhor, no terceiro domingo, nós temos o culto da família ali no Guarani. Leva a tua família lá, leva a tua família, vai lá com a tua família, vai com a tua família lá e ouça a palavra de Deus. E Deus vai trazer estrutura para a tua casa, estrutura para a tua casa, e vai trazer lâmpada para você ter. Você tem que ter uma lâmpada, o pai tem que ter uma lâmpada e a mãe tem que ter a luz para criar os filhos na admoestação da palavra de Deus. É o que Paulo diz, que nós temos que criar os nossos filhos na admoestação da palavra de Deus. Agora, se nós não temos a palavra para criar os nossos filhos, aí nós vamos de mal a pior. Antes de orar, antes de encerrar esse programa, nós queremos orar em teu favor, em favor da tua família. Em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai que está no céu. Em nome de Jesus, o teu amado Filho. Nós queremos, papai, nesse momento, após ter trazido esta reflexão bíblica que está inserido na tua palavra, para que tu abençoe o nosso ouvinte, abençoe as famílias de Novo Hamburgo, abençoe as famílias que estão nos assistindo através deste programa, que as famílias sejam abençoadas, que, Senhor, presídios sejam esvaziados pela luz do Evangelho, pela luz da palavra de Deus, pela lâmpada dos pais, pela luz das mães, Pai, e tu possa abençoar todas as famílias que nos ouvem através deste programa. Nós te pedimos e te agradecemos desde já, porque sabemos que vai tu nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Volte a nos sintonizar no próximo programa, querendo Deus. E antes que você reflita, você vai ter um hino de adoração ao Senhor que vai alimentar a tua alma. Saia do teu letargismo, saia do marasmo que você se encontra e deixe a luz do Evangelho penetrar no teu coração. Deixa a bênção de Deus penetrar na tua vida, no nome de Jesus. Amém.